Um leveling Weavers em THE Apocalipse capítulo 1 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Vá agora. Mateus sussurrou. Seus olhos arregalados e músculos faciais tensos gritavam urgência. No entanto, ele não precisava apressar ninguém. Todo o grupo correu para frente no segundo em que ele deu o sinal. Todo o seu grupo. Mas Mateus. Por um único segundo, ele recuou. Milagre do sistema, ele cantou em seus pensamentos, um olhar de desespero pescando em seus olhos. Meu pulmão esquerdo, acrescentou, fechando os olhos. Toda essa interação levou menos de um segundo. E sem pensar, Mateus acelerou o passo e correu atrás de seus amigos. Sacrifício aceito. A voz fria do sistema passou pela mente de Mateus. Ele não sentiu dor quando seu pulmão esquerdo desapareceu. Seu sistema de milagres era justo. Mesmo que metade de seus pulmões simplesmente tenham desaparecido, seu corpo não entrou em estado de choque. O milagre que se seguiu evitaria qualquer dano secundário relacionado ao seu sacrifício. Milagre ativado. A voz fria do sistema tocou nos ouvidos de Mateus. Uma sensação de força encheu sua carne. Toda a dor e exaustão das últimas 2 semanas desapareceram no local. Seu medo deu lugar ao cálculo frio e sereno. Ele alcançou seu grupo sem que ninguém percebesse seu início tardio. Aqui, ele pensou, agarrando a mão de Nadia enquanto corria na frente. Droga, Mateus xingou baixinho quando o grupo chegou à esquina. Eles já estão aqui, ele proferiu entre os dentes. O corredor da escola principal à frente estava cheio de zumbis. A julgar pelos físicos maiores na multidão, Mateus notou, há alguns evoluídos por aí também. O grupo deles não parou. Os 5 foram os últimos alunos da turma 3G que sobreviveram. Talvez outros estivessem escondidos em uma parte diferente da escola. Mas com todo o lugar invadido por zumbis e monstros, dificilmente havia como verificar isso. Força até o fim. Mateus gritou, apertando os dedos sobre o pulso de Nadia. Não importa o que aconteça, vou tirá-la daqui, pensou ele, fortalecendo sua determinação enquanto segurava seu taco de beisebol. Matar! Ele gritou um segundo depois, quando o grupo colidiu com a multidão de zumbis. Mateus balançou seu bastão em todas as direções. Seus movimentos pareciam frenéticos, mas visavam apenas afastar os zumbis em vez de derrubá-los. A força por trás de seus golpes excedia em muito a capacidade de seus músculos escassos, permitindo uma tática tão imprudente. Podemos passar, pensou Mateus quando o primeiro de seus companheiros restantes foi pego. Uma mão apodrecida emergiu da multidão e agarrou o pobre homem pela garganta. Uma pegada como essa subjugou facilmente o colega atlético de Mateus. Antes que um segundo pudesse passar, várias bocas correram para roer sua carne. Então multidão, seus músculos eram inúteis. Não, nós vamos conseguir. Mateus mudou as palavras de seus pensamentos, levando seu eu reforçado ao limite. 2 outros colegas dele morreram com um único golpe de um monstro evoluído. Dos 33 originais, apenas 5 permaneceram após 2 semanas de cerco. E agora, 3 amigos de Mateus também desapareceram. Apenas me deixe ir. Nadia gritou, tentando desesperadamente liberar seu punho. Com a perna machucada, ela não passava de um fardo para ele. Cala a boca. Mateus latiu, muito focado em lidar com os zumbis para prestar atenção aos protestos de Nadia. Uma virada para a esquerda. Uma virada para a direita. Desviar para desviar de um projétil. Abaixe-se para evitar uma pegada cortante. Um golpe para a esquerda, um golpe para a direita, uma dor aguda explodindo em seu braço quando um zumbi o arranhou. E então, o mundo se abriu diante dos dois. Os olhos de Mateus se arregalaram quando ele tropeçou por um segundo. A luz forte do lado de fora quase o cegou. Então, antes que Mateus perdesse o ímpeto, ele inclinou o corpo para frente e avançou. Deixe-me! Nadia gritou. Agora que seus papéis habituais mudaram, ela não aguentou ver Mateus fazer a mesma coisa que ela fez por ele durante todos esses anos. Só mais um pouquinho, pensou Mateus, ignorando completamente o choro da garota.
O cubo do galpão de equipamentos era a luz no fim do túnel. O último local que eles poderiam tentar após a queda de seu esconderijo anterior. Felizmente, a área entre o prédio principal da escola e o galpão estava relativamente vazia. Sua antiga fortaleza caiu porque zumbis e monstros seriam atraídos para os seres vivos. No entanto, a razão por trás da destruição de seu antigo forte também foi a fonte desta oportunidade em 1 milhão diante deles. Uma última chance de prolongar suas vidas, mesmo que por pouco tempo. Porque neste ponto, Mateu não tinha esperanças reais de sobreviver. Ele apenas continuou correndo. E assim, ele irrompeu pelas portas entreabertas do galpão, examinando instantaneamente a área em busca de zumbis. Não tenho tempo para isso, pensou, cerrando os dentes enquanto se virava e fechava as portas. Ele então sacrificou seu clube para bloquear as portas. O cronômetro no canto superior direito de sua visão estava chegando ao fim. O quê? Nadia soltou um gritinho chocado quando Mateu correu para escorar as portas com qualquer coisa que pudesse encontrar. Felizmente, nenhum zumbi apareceu em qualquer lugar do galpão enquanto ele estava ocupado fortificando a entrada. Foi parte do milagre. Mateu pensou, terminando sua tarefa assim que o efeito de seu aumento de sistema acabou. Ele caiu no chão em extrema exaustão, suas costas escorregando pela barricada que acabara de terminar. Nós conseguimos. Naida murmurou, seu rosto congelado em estado de choque. Não. Ela balançou a cabeça e ergueu seus profundos olhos verdes para o rosto de Mateu. Você fez isso. Uma bala de emoções atravessou o coração de Mateu. Obrigada, acrescentou Nadia, ajoelhando-se e colocando a mão na bochecha de Mateu. Ela então abaixou a cabeça e descansou a testa contra a de Mateu. Obrigada, ela sussurrou, lágrimas aparecendo sob suas pálpebras fechadas. Ela cheira maluca, pensou Mateu, sua consciência por um fio fino. Seus olhos subiram um pouco quando o cheiro da garota encheu suas narinas. Depois de um momento de emoções massivamente aumentadas, essa era a maneira natural de seu corpo reagir. Depois de sobreviver a uma situação de vida ou morte, a pessoa sentiria a necessidade de se enraizar na realidade com intimidade. Era um puro instinto nascido dos tempos anteriores à civilização humana, supostamente para reunir o grupo em perigo. Ainda assim, Mateu pensou, estendendo a mão e passando o braço em volta das costas da garota, puxando-a para um leve abraço. Temos quase nenhuma comida. Este lugar já está cercado de zumbis, pensou, olhando para a janela situada na outra ponta do prédio. Era pequeno, no alto da parede cercado por barras de metal. Embora eles não possam entrar, nós também não podemos sair, pensou Mateu, seu humor piorando a cada segundo. O galpão de equipamentos era o último lugar para onde eles poderiam correr. Dado que toda a escola era cercada por uma parede maciça, era surpreendentemente um dos lugares mais seguros. Porque do lado de fora do muro havia uma cidade inteira e altamente populosa. Se as coisas estão tão terríveis dentro dos limites da escola, não quero nem imaginar como é fora dos muros, pensou Mateu, relatando um pequeno e silencioso suspiro. Em outras palavras, estamos fodidos, Mateu acrescentou em sua mente, apertando um pouco mais o corpo macio da garota. Estamos fodidos, Naida sussurrou bem no peito de Mateu, onde ela enterrou o rosto. Não estamos. Ela acrescentou, sua voz mudando para uma risada estranha. Não há realmente mais nada que eu possa fazer? Mateu se perguntou. Sua mente e seu corpo estavam cansados demais para pensar e prestar atenção na garota ao mesmo tempo. Uma intensa onda de arrependimento explodiu em seu coração. Ele era o único detentor do sistema em todo o grupo de 15 que criou a fortaleza dentro da escola há 2 semanas. Todos os outros detentores do sistema há muito desapareceram da escola, aproveitando o apocalipse ao máximo. Foi apenas uma questão de azar. Quando Nadia foi procurar Mateu logo quando o apocalipse começou, eles acabaram isolados do resto da turma. E quando eles retornaram, apenas a multidão deste mundo novo e mudado foi deixada para eles se juntarem. Não, Mateu murmurou de repente, chocado com uma ideia inesperada. É tão óbvio, pensou ele,
incapaz de acreditar em sua própria estupidez. Como pude perder isso por tanto tempo? Ele se perguntou, apenas para morder os lábios. Não, não é isso, pensou, erguendo o rosto e fixando a visão embaçada nas vigas do teto. Esteira? Naida sussurrou, o olhar em seu rosto mudando novamente. Um olhar de preocupação substituiu a diversão angustiada anteriormente presente em seus olhos. Ainda há uma última coisa que posso fazer, Mateus sussurrou, seu rosto se iluminando. Seus lábios, antes torcidos em uma careta de estresse e exaustão, agora relaxaram e formaram um sorriso gentil. O que você está falando? Naida inclinou a cabeça para o lado, sem saber o significado por trás das palavras de sua velha amiga. Não se preocupe, disse Mateu, puxando a garota de volta para seus braços. Vai dar tudo certo, acrescentou, acariciando a nuca de Nadia. A garota encolheu os ombros em surpresa antes de forçar seu rosto para cima novamente. Os olhos de Nadia se arregalaram em choque, enquanto seus lábios formavam um sorriso inquieto. Finalmente vamos? Ela perguntou, sua expressão se enchendo de felicidade e uma espécie de alívio. Milagre do sistema, pensou Mateu, fechando os olhos em paz. Faça isso. Nadia perguntou, seu rosto se enchendo de alegria. Minha vida, sacrifício aceito. A voz sinistra de seu sistema foi a última coisa que Mateu ouviu antes de sua visão escurecer. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 2 Então, Peter perguntou, seus lábios formando um sorriso lascivo. Você transou com ela? Mateu não se mexeu. Seu corpo estava totalmente congelado na memória que ele viu. Mateu olhou para si mesmo, sentado silenciosamente em seu lugar na classe. Sua mesa estava cercada por todos os lados pelo trio pervertido. Elas eram a ameaça de todas as meninas da escola. E por alguma estranha razão, eles decidiram escolher Mateu para compartilhar sua infâmia. Por que estou vendo isso? Mateu se perguntou, tentando olhar em volta. Mas ela não podia. Sua visão estava presa em uma posição e um ângulo que fazia o centro de suas costas bem no meio do que ele podia ver. É este o efeito colateral do milagre. Mateu pensou, tentando racionalizar a situação. E então ele o avistou. A única coisa que não tinha o direito de aparecer na visão que ele teve. Relógio de um sistema. Desta vez, consistia em 3 partes, cada uma contando para algum tipo de evento. O primeiro estava prestes a sair correndo, faltando apenas 1 minuto. O segundo ainda tinha 1 hora inteira, enquanto o último tinha 2 horas restantes. A julgar pela hora, pensou Mateu, olhando para o relógio pendurado acima do quadro negro da turma. O segundo está contando para o início do Apocalipse, pensou. Qual foi o primeiro e o último contando, no entanto? Mateu não fazia ideia. Vamos lá, pessoal. O corpo de Mateu se moveu exatamente da mesma maneira que ele fez há pouco mais de 2 semanas. Você sabe que não é assim. A gente se conhece desde sempre. Tentou se defender. Isso é tudo, eu prometo. Oh, como eu era patético, pensou Mateu, observando sua situação passada. Os números no primeiro dos relógios continuaram a descer. Sabe, ouvi falar de algumas maneiras bastante eficazes de levar uma garota para a cama. Frank, o outro do grupo, sussurrou em um tom conspiratório. Perfeito. Peter mais uma vez assumiu o controle do bullying. Mas se compartilharmos com você. O primeiro dos relógios tinha apenas 10 segundos restantes. Espere, se eu me lembro dos eventos corretamente, pensou Mateu, observando como o número continuava a diminuir a cada segundo que passava. Você terá que compartilhá-la conosco também. Peter terminou sua ideia profana antes de lamber os lábios. Esta é uma grande chance para você. Adam, o terceiro do grupo, sorriu cruelmente. Com a nossa ajuda, você finalmente poderá lançar seu V-Card. Ele anunciou em voz alta, atraindo instantaneamente alguns olhares dos alunos próximos. Esse filho da puta, pensou Mateu, apertando suas mãos espirituais. Restam 3 segundos. Então, como vai ser? Pedro perguntou novamente. Você quer levá-la ao mesmo tempo conosco?
Ou prefere esperar sua vez? 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. O relógio chegou ao fim do seu tempo. As portas da classe se abriram. A visão de Mateu ficou turva antes de mudar de uma visão de terceira para primeira pessoa. Mateu olhou para as próprias mãos. Eles não tinham todas as cicatrizes que ganhou no primeiro dia do Apocalipse. Não havia exaustão inata profundamente enraizada em sua carne e ossos. Ele estava tão fresco quanto antes do Apocalipse. Tenho um corpo de fraco, pensou Mateu. Descida, seu merdinha. Adam gritou bem alto, irritado com a falta de reação do brinquedo preferido do grupo. Afaste-se dele, seu imundo. Naida falou de sua posição perto das portas. Vá embora antes que o obrigue, Mateu falou, erguendo calmamente o rosto e olhando para o rosto de Peter. Só preciso eliminá-lo para que os outros fujam, pensou, cerrando o punho. Seu filho da puta. Peter apertou entre os dentes quando seus olhos se desviaram, direto para a figura próxima de Nadia. A faixa preta que ela mantinha frouxamente no ombro lembrou da razão pela qual eles nunca iam além das palavras em seu bullying. É melhor você ser grata ao seu namorado. Peter zombou, recusando o prazer de insultar Mateu uma última vez. Se não fosse por seu pai, você seria apenas uma mancha no... Peter não terminou suas palavras. Mateu balançou os ombros para o lado, enterrando o punho profundamente no estômago de seu detestável colega de classe. Você pode me insultar o quanto quiser, disse Mateu com uma voz fria, permitindo que o Peter sem vida pairasse sobre seu ombro. Mas inclua Naida nisso e eu arrancarei suas bolas, acrescentou antes de sacudir o ombro e jogar o homem no chão. Esteira. Nadia gritou em pânico repentino quando Mateu enfrentou seu valentão. Você está bem? Ela correu para frente apenas para agarrar o braço de Matt e olhar para seu rosto, toda preocupada. Está tudo bem, respondeu Mateu, incapaz de impedir que um sorriso se formasse em seus lábios. Se é apenas um sonho bom ou não, eu não me importo, ele pensou, estendendo a mão e colocando-a no topo da cabeça da garota. Nadia congelou no lugar, sem saber como reagir. Certo, Mateu de repente refletiu sobre si mesmo. A essa altura não éramos assim, pensou ele, ansioso para afastar a mão. Mas ele não fez isso imediatamente. Incapaz de resistir ao desejo, ele afagou o cabelo da garota antes de agraciá-la com um sorriso gentil. Nadia finalmente conseguiu soltar um pequeno grito de choque pelos lábios. Seus olhos se arregalaram, exibindo o lindo verde jade de suas pupilas. Que tal matarmos a aula? Mateu de repente trouxe uma proposta. Seus olhos se moveram involuntariamente para o canto superior direito de sua visão. Isso não pode ser um sistema, ele pensou, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. Só os recebemos depois de derrotar o primeiro zumbi, e eles ainda nem apareceram neste mundo. Pensou, tentando racionalizar a situação. Sim, Mateu reorientou seus olhos e olhou diretamente para o rosto de Nadia. Suas longas mechas douradas cobriam seu rosto como se fossem uma espécie de joia. Mateu não conseguiu evitar que um sorriso gentil se formasse em seus lábios. Diga-me, Mateu murmurou antes de levantar um pouco a voz. Você se importaria de ir um pequeno encontro comigo agora? Ele perguntou. Só há uma coisa que deve acontecer em 1 hora. Ele pensou sobre a fachada que colocou em seu rosto. E se meu palpite estiver correto, então não tenho tempo a perder. Sem saber dos pensamentos de Mateu, Nadia quase pulou no local. Ela era uma boa aluna com bom atendimento e história com os professores. Sendo uma das campeãs atléticas da escola, ela podia se safar de muitas coisas, mas raramente usava esse privilégio. Mas quando ela ouviu o convite de Mateu, seus olhos brilharam com um choque misturado com entusiasmo. Coisa certa. Ela gorjeou. Seus lábios formaram um sorriso levemente estranho como se ela não pudesse lidar com todas as emoções que rompiam em sua alma. E seja qual for a situação, pensou Mateu, trazendo a mão para trás e agarrando os dedos de Nadia, eu vou protegê-la. Não importa o que. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 3 Como devo proceder? Mateu se perguntou enquanto puxava Nadia.
Era algo que seu antigo eu nunca ousaria fazer. Agarrar e segurar a mão de um amigo de infância. O que era esse tipo de sacrilégio? Ele não se consideraria digno de tal luxo. Mas o atual Mateu era diferente. As 2 semanas do apocalipse que ele passou mudaram drasticamente. Não há tempo para timidez ou hesitação, ele pensou, verificando o segundo cronômetro no canto de sua visão. Faltavam cerca de 50 minutos. Nadia não pareceu notar o estado mental de Mateu. Ela estava muito imersa na alegria de abandonar as aulas com sua amiga para isso. Vê-la pular assim, pensou Mateu, sobrecarregado com os desafios que esperavam pela frente. Apenas contemplar esta alegre alegria de sua vida foi o suficiente para levantar seu ânimo. Ainda assim, acho que não há outro jeito, pensou Mateu. Ele era culpado por nunca sair totalmente de sua fase delirante. Antes do apocalipse, Mateu se imaginava em diferentes cenários. Um dos quais acabou sendo um plano perfeito para sua situação atual. Eu vou acabar como um herói ou como um doente mental, pensou Mateu antes de soltar uma respiração profunda. No segundo em que soube exatamente o que fazer, um fardo enorme desapareceu de suas costas. Os dois chegaram ao primeiro e mais importante ponto de sua jornada. A enfermaria. Sinto muito, Mateu virou a cabeça para a garota. Você se importaria de esperar aqui por um segundo? Ele perguntou com um sorriso pequeno e ligeiramente inquieto. Oh, Nadia pulou um pouco, forçada a sair de seu torpor momentâneo. Claro, sem problemas, respondeu ela, com um sorriso de orelha a orelha. Ela é muito inteligente, pensou Mateu, desviando os olhos da visão gloriosa da expressão alegre de Nadia. Ele deu um passo. E depois outro. A cada passo que dava, ele podia sentir a mudança da atmosfera. Não foi um presente que ele recebeu de seu antigo sistema. Era um instinto que só os sobreviventes podiam desenvolver. Um sentimento inato desbloqueado por quem se equilibrava na linha entre a vida e a morte. Mateu alcançou as portas. Suas 2 asas tinham um plano de vidro embaçado no meio, permitindo que alguém espiasse por dentro. Embora a imagem fosse distorcida, ainda era suficiente para o propósito de Mateu. Está lotado, pensou. Ele então tentou distinguir as formas ásperas e contar as pessoas dentro. Como naquela época, pensou, afastando-se da porta. Ele então descansou as costas contra a parede. No entanto, antes que seus olhos pudessem descansar completamente, Mateu vislumbrou uma caixa. O tesouro do mundo que começaria em menos de 1 hora. Uma caixa barata de commodities no mundo atual. Não, Mateu mordeu os lábios. Ainda não. É muito arriscado queimar um fusível tão cedo, decidiu, desviando os olhos da caixa de remédios que estava na parede da enfermaria. Ele congelou no lugar por um momento. Embora Mateu já soubesse o caminho exato que deveria seguir, ele ainda precisou de um momento para organizar seus pensamentos. Porque o que ele acabou de ver basicamente confirmou suas preocupações. O apocalipse não foi apenas um sonho hiperrealista. O relógio no canto de sua visão não era algum tipo de ilusão ou alucinação. Por enquanto, tudo verificado. Realmente viajei no tempo, pensou, respirando fundo para se acalmar. A situação exige medidas desesperadas, pensou Mateu, fechando os olhos. Ele então empurrou as costas contra a parede, impulsionando-se para a frente e voltando para o lado de Nadia. Posso pegar seu telefone emprestado um pouco? Mateu perguntou enquanto se aproximava da garota. Claro, Nadia virou a cabeça de lado, dando a Mateu um olhar fofo antes de passar pelo celular. Vamos, murmurou Mateu, digitando um número relativamente curto no telefone. Por um momento, os dois continuaram a subir as escadas da escola em silêncio. Nadia estava simplesmente feliz em aproveitar seu tempo sozinha com Mateu. Mateu não tinha o luxo de pensar em nada além de sua missão atual. Eles chegaram ao segundo andar em nenhum momento. Mais uma parada, disse Mateu, dando um tapinha no ombro da garota enquanto seguia em frente. No entanto, depois de apenas alguns passos, ele parou de repente. Ele então puxou sua carteira e pegou uma única moeda fina. Saia, pensou ele,
enfiando a moeda em um pequeno espaço entre a tampa de vidro da caixa de armazenamento de equipamentos de incêndio e sua moldura. Essa qualidade de caixa era exatamente como o resto da escola. Uma merda e barato demais para ser útil. Mas o machado de incêndio escondido lá dentro era de primeira qualidade. Lembro-me do cara que pegou antes, pensou Mateu, lembrando-se de uma certa cena sangrenta do início do Apocalipse. Por alguma razão, este machado se tornou uma arma abençoada. Apenas algumas pessoas receberiam sistemas, alguns zumbis evoluiriam, certas armas e itens, em geral, também se tornariam mais fortes do que nunca. O que você está fazendo? Nadia finalmente percebeu um motivo de preocupação e perguntou. Espere um segundo, respondeu Mateu, puxando a arma. Era um equipamento robusto projetado para quebrar paredes e portas. E em um futuro próximo, ele terá algumas habilidades desagradáveis, pensou Mateu antes de se aproximar da garota. Esta foi a única decisão que o fez congelar antes. Não a ideia de denunciar e começar o apocalipse vários minutos antes do mundo. Foi a decisão de revelar tudo o que sabia para essa garota. Foi ela quem o salvou em muitos níveis diferentes. Ela merece saber, pensou Mateu. Mas esta decisão forçou um momento como o atual a aparecer. Nadia, por favor, disse Mateu com voz firme. Você acha que eu sou louco? Ele perguntou, olhando a garota diretamente nos olhos. Por um momento, Nadia olhou nos olhos de Mate. Ela ficou surpresa e chocada, com certeza, mas não recusou o pedido dele. Em vez disso, ela arregalou os olhos e procurou por qualquer sinal de loucura nas pupilas de Mateu. Acho que não, ela murmurou um momento depois, baixando os olhos. É por isso que só posso pedir uma coisa, disse Mateu, colocando a arma no chão antes de se ajoelhar. Pela próxima hora, preciso que você confie em mim. Mateus, o que está acontecendo? Perguntou Nádia. E ela usou o nome completo de Mate ao fazê-lo. Isso apenas indicava o quão séria a garota estava. Você não vai acreditar em mim se eu explicar com palavras, disse Mateu, balançando a cabeça. Vou explicar tudo à medida que avançamos, ele prometeu, apenas para baixar os olhos. Mas agora, estamos no relógio, disse ele, seus olhos olhando para o canto de sua visão. E o tempo está realmente se esgotando. Mais uma vez, Nadia simplesmente olhou nos olhos de Mateu. Ela então levantou a mão e colocou-a na bochecha dele. Mais uma vez, os dois congelaram no momento. Tudo bem, Nadia sussurrou com seus dedos macios. Ela continuou olhando nos olhos de Mateu. O que vamos fazer a seguir, então? Ela perguntou em um tom hipnotizante, puxando a mente de Mateu para o abismo de seus lábios sedutores. Vamos visitar o diretor da escola. Mateu forçou-se a responder. Ele então pegou o seu machado, sorriu alegremente e olhou para a garota. Devemos ir? Sim, Nadia assentiu com a cabeça. Mas você vai me dizer por quê? Ela perguntou. Porque estamos indo para o escritório do diretor. Nadia repetiu a pergunta um momento depois. Mateu não recusou a resposta. Ele só precisava de um momento para organizar seus pensamentos e descobrir a maneira mais simples de explicá-lo. No momento, só preciso de outra confirmação, disse ele, forçando-se a olhar para a frente em vez de observar a reação de Nadia. Porque eu desejo estar errado do fundo do meu coração. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 4 Como devo fazer isso? Pensou Mateus. Ele agarrou o cabo de sua arma com mais força, a hesitação preenchendo sua mente. Estou prestes a me transformar em um terrorista, ele pensou inexpressivamente quando a realidade de seus planos começou a surgir sobre ele. Pior de tudo, eu a estou envolvendo nisso tudo, ele pensou, olhando para o rosto da garota. Ela conseguiu de alguma forma manter a calma, apesar de quão estranha a situação era. Seu silêncio obediente e confiante foi como um prego cravado no coração de Mateu. Mas não há outra escolha se eu estiver certo. Ele protestou em seus pensamentos enquanto se aproximavam do escritório do diretor. Mateu parou diante das portas. Tudo o que fiz até agora ainda pode ser consertado, pensou ele. Uma esperança irracional apareceu em seu coração.
Se for só eu enlouquecendo, ainda posso impedir, pensou. A chance de que não fosse nada além de um pesadelo ainda existia. O toque no canto da visão de Mateu continuou a marcar. Mateu respirou fundo. E então ele bateu nas portas antes de se intrometer. O homem de meia idade ergueu os olhos do jornal que lia. Quem é você? Ele perguntou, irritado com os visitantes não anunciados. Desculpe-me, senhor. Mateu deu um passo à frente, curvando-se humildemente para o homem. Eu prometo, não quero fazer mal, acrescentou antes de sacar o machado das costas. Ele então deu um passo para a direita do assento do diretor. Mateu brandiu a arma. A lâmina do machado cravou fundo na madeira de um dos armários do diretor. Matt estendeu a mão para o móvel destruído. E lá estava. A mesma pistola que Matt se lembrava de sua experiência anterior. A arma que deu esperança ao seu grupo em suas memórias apocalípticas. Mas, por enquanto, o mais importante era que os detalhes das memórias de Mateu aderissem à realidade. Essa era a confirmação de que ele precisava. Porque Matt nunca tinha ido ao escritório do diretor fora daquela época do apocalipse. Mais uma vez, Mateu virou o rosto para o diretor. O homem ficou tão chocado que ficou preso em uma pose estranha em sua cadeira. Peço desculpas pela inconveniência. Matt abaixou a cabeça novamente enquanto pegava a arma e as balas. O que diabos está acontecendo? O diretor murmurou, colado à cadeira. Eu mesmo vou chamar a polícia, Mateu informou, pegando o telefone e mostrando a tela. O número do alarme já estava conectando. Matt. Nadia murmurou silenciosamente. Até este ponto, ela ainda acreditava. Ela ainda acreditava que havia uma razão por trás das ações de Matt. Ela estava simplesmente atordoada demais para reagir e perdida demais em como reagir. Despachante, a voz no telefone tocou. O que parece ser o problema? Essa única linha de repente tornou a atmosfera ainda mais tensa do que antes. Se o ataque de Mateu na sala do diretor e o ato de roubar sua arma não eram sérios o suficiente, a voz do telefone agora elevava isso a outro nível. Ao se anunciar à polícia, Mateu passou de hooligan a terrorista. Vou queimar todo esse lugar. Ele gritou ao telefone, afastando a cabeça do microfone. Um telefone? Matt pareceu surpreso por um segundo. Me dê isso. Ele então gritou novamente antes de esperar um segundo e encerrar a ligação. Tosse. Mateu pigarreou e balançou a cabeça. Ele então olhou para o diretor e para a garota. Sinto muito por esse pequeno ato. Mais uma vez, vou me entregar à polícia no primeiro momento, afirmou. Por um segundo, Mateu fechou os olhos. Ele teve que organizar seus pensamentos. Matt, por favor, diga-me. Nadia puxou a manga de Mateu, tentando desesperadamente chamar sua atenção. O que está acontecendo? Ela gritou em voz baixa, apavorada. Ela não se importava com suas ações ou sua arma. Nadia estava preocupada em perder sua querida amiga. Ainda acho difícil de acreditar. Mas até agora, cada coisa que eu verifico dá certo, disse Mateu, abaixando as mãos no rosto e respirando fundo. Meu único objetivo é trazer policiais fortemente armados para um certo ponto da escola, explicou ele de uma só vez. A sala ficou ainda mais tensa. Espere, a enfermaria. Nadia rapidamente percebeu. Ela não era uma das melhores alunas apenas para se exibir. Isso mesmo. Mateu acenou com a cabeça apenas para olhar para a tela do telefone. Chamada feita há 2 minutos. Pensou, calculando tudo em sua mente. Acho que devemos ir agora, decidiu ele, levantando os olhos e olhando para a garota. Diretor, mais uma vez, sinto muito por toda a comoção, eu disse, abaixando minha cabeça em desculpas. Desejo de todo o coração que meus medos se mostrem errados. Não vou machucar ninguém e vou pagar pelo dano que fiz, acrescentou antes de erguer a cabeça novamente. Mas, por enquanto, preciso ir, disse Mateu, agarrando a mão de Nadia e puxando-a para fora da sala. Para esse fim, espero que você permaneça em seu escritório, acrescentou Matt em voz baixa antes de fechar as portas. Matt, o que diabos está acontecendo? Nadia finalmente tomou uma posição,
recusando-se apenas a acompanhar. O que há de errado com a enfermaria? Ela perguntou, pressionando o assunto que ela descobriu antes. Há uma razão pela qual eu só olhei pela janela, respondeu Mateu, desviando os olhos. O rosto de Nadia ficou branco e seus olhos se arregalaram de terror. O que há de errado com a enfermaria, Mate? Nadia perguntou, com os olhos marejados. Ela então levantou a mão e a colocou na bochecha de Mateu. O que você fez? Ela sussurrou em meio às lágrimas. Eu não fiz nada. Mateu balançou a cabeça e fechou os olhos. Mas sei que algo muito ruim está para acontecer em menos de uma hora, acrescentou, colocando as mãos nas costas de Nadia. Por um momento, Mateu simplesmente abraçou a garota. Foi o único momento revigorante das últimas 2 semanas. O único momento de alívio. O que você vai fazer a seguir, então? Nadia perguntou, enxugando as lágrimas do rosto enquanto olhava profundamente nos olhos de Mateu. Vou convidar um deles para entrar, disse Mateu, recuperando a compostura. Preciso de um oficial para testemunhar o que acredito que está prestes a acontecer. Levelinguives em THE Apocalipse capítulo 5. Mateu caminhou até o último andar do prédio. Nadia seguiu silenciosamente atrás dele, incapaz de formar um único pensamento coeso. O que está acontecendo? Ela sussurrou, mais uma vez tentando arrancar a verdade dos meus lábios. Se eu contar agora, você não vai acreditar em mim, respondeu Mateu, balançando a cabeça. Em breve, você entenderá tudo. Mas, por enquanto, precisamos esperar, ele explicou o melhor que pôde. O que devo dizer a ela? Mateu pensou, desesperado com a situação. Qualquer tentativa de declarar com ousadia o que estava por vir infeccionaria uma pergunta. Como você sabia? Mateu pensou, seu rosto ficando sombrio com a simples ideia de tal coisa. Se ele se tornasse alguém que se acredita estar por trás do apocalipse, sua vida seria curta e cheia de acontecimentos. Vamos sair dessa? De alguma forma. Nadia perguntou quando os dois pararam no mesmo lugar que viram no começo. Ela descansou as costas contra a parede antes de despencar. Por que você não pode simplesmente? Nadia tentou dizer algo, apenas para a escola se encher com o barulho das sirenes. O plano de Mateu estava se concretizando rapidamente. Nem um segundo adiantado, ele pensou, pegando seu telefone novamente. Mateu então virou a cabeça para a garota e abaixou em desculpas. Vou explicar tudo em alguns momentos quando o policial chegar, disse ele antes de digitar o número curto. Despachante, a voz soou pelo telefone. Gostaria de falar com o negociador, Mateu anunciou calmamente. Ele podia ouvir as sirenes, significando que a polícia já estava lá. E na era atual, a fiscalização faria de tudo para impedir um problema como esse. Espero muito que esteja tudo errado, pensou Mateu antes de se preparar para o que estava por vir. Por alguns momentos, o despachante ficou em silêncio. Então, a voz mudou. Aqui, uma voz de um velho cansado apareceu ao telefone. Não o reconheço, pensou Mateu. Algumas figuras fizeram seu nome nos primeiros dias do Apocalipse. Mas essa voz não pertencia a nenhum deles. Para começar, o homem cansou de esperar e iniciou a discussão. Nadia tremeu ao lado de Mateu, as consequências das ações de sua amiga finalmente surgindo nela. O que diabos você quer? O negociador perguntou preguiçosamente. Largue toda a pretensão de herói e apenas me diga o que você quer, ele acrescentou após outro momento de silêncio. Primeiro, sinto muito por toda essa perturbação, Mateu falou calmamente ao telefone. Nadia congelou, surpresa com o desenvolvimento inesperado. A essa altura, ela parecia ter perdido toda a esperança em sua amiga. Para ter certeza de que estamos na mesma página, continuou Mateu, não machuquei ninguém. Fora de um único armário, não machuquei nada. E eu seria o homem mais feliz do mundo se continuasse assim, afirmou Mateu. O que? Naida ficou em silêncio, com muito medo de interromper a ligação. Mas a expressão em seu rosto era clara. Mas na chance de que eu esteja certo, Mateu acrescentou de repente, seu tom mudando um pouco.
A diferença até refletiu em seu rosto enquanto ele fechava os olhos em paz. Então preciso que um de seus homens testemunhe em primeira mão, acrescentou Mateu. Por um momento, o negociador ficou em silêncio. Então, uma voz fraca alcançou os dois através do telefone. Você viu isso também? O coração de Mateu parou de bater por um momento. O que? Ele pensou, seus olhos se arregalando. Ele então balançou a cabeça e respirou fundo. Lembre-se, disse ele ao telefone. Eu preciso de um homem totalmente armado. Se nada acontecer em 20 minutos, eu saio algemado. Mateu falou ao telefone, seu rosto se acalmando. Mas se eu estiver certo, então você entenderá minha necessidade de uma equipe fortemente armada neste lugar, Mateu acrescentou, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Estarei esperando na enfermaria, ele disse antes de cortar a ligação. Isso é tudo. Naida murmurou sob seu nariz. Tudo o que é necessário? Ela perguntou, levantando os olhos apesar de manter o rosto baixo. Oh, querido, Mateus sussurrou enquanto fechava os olhos. Espero que não de todo o coração, acrescentou antes de estender a mão e dar um tapinha na cabeça de Nadia. Qualquer que seja o caso, vou garantir que você esteja segura, disse ele, mais para si mesmo do que para a garota. Seguro? Nadia levantou os olhos novamente. Seguro de quê? O olhar em seu rosto começou a mudar. Conforme ela aprendia mais e mais sobre a situação, ela lentamente conseguiu juntar algum tipo de explicação. Se estava certo ou não, Mateu não fazia ideia. Mas percebeu que o humor de Nadia havia mudado. Apenas espere um momento, Mateu sorriu em resposta. Assim que o oficial chegar, explicarei tudo, disse ele antes de virar bruscamente a cabeça para o lado. O som de passos chegou aos ouvidos de Mateu. Então ele já está aqui, pensou, virando o rosto para a entrada do corredor. O xerife da cidade. Não no significado direto deste mundo. Este homem era apenas seu policial regular. Mas sua disposição e popularidade forçaram esse apelido a ele. Acho que o chapéu de cowboy fez sua parte na imagem deste homem, pensou Mateu. Então? O homem perguntou, seus braços cruzados sobre seu peito musculoso. Para que você precisa de mim aqui? Ele perguntou, intrigado com o comportamento calmo de Mateu. 20 minutos do seu tempo, Mateu respondeu sem rodeios antes de agraciar o homem com seu sorriso. Se nada acontecer até lá, eu me renderei. E se algo acontecer? Mateu parou, virando os olhos e direcionando-os para o lado oposto do corredor. Tanto a arma de fogo quanto o machado de incêndio estavam encostados na parede. Cada um deles está a pelo menos 2 metros de Mateu. Ok? O homem murmurou. A dissonância entre suas expectativas e a realidade fervia nos olhos do policial. Por enquanto, porém, Mateu olhou para Naida antes de revelar um pequeno e triste sorriso. Acho que você precisa ouvir o que eu vi, Mateu murmurou sob seu nariz, apenas para levantar a cabeça e olhar para o rosto do policial. Cerca de meia hora atrás, eu morri. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.